Bom dia! Hoje é quinta-feira, 30 de abril, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Covid-19. Cidades da Baixada Santista já têm 80% dos leitos de UTI ocupados. Vamos solicitar ao Estado e também à União que possam ampliar os investimentos aqui na Baixada. Primeiro, com a destinação de respiradores. O governo do estado anuncia o uso de máscaras no transporte coletivo. Tenho certeza que essa medida será seguida também por decretos municipais dos demais prefeitos do estado de São Paulo. Começa estudo metropolitano que pretende mapear o coronavírus nas cidades da região. Ele é fundamental nesse momento para que nós tenhamos uma ideia de quantas pessoas na região da Baixada Santista já se infectaram. Especialistas questionam a liberação de testes rápidos em farmácias para diagnóstico da Covid-19. Nós observamos que pouquíssimas marcas passam por um rigoroso controle de qualidade. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa pode interagir com a gente pelas nossas redes sociais. Basta você abrir a câmera do seu celular e capturar o QR Code que está aparecendo aí na tela. Vai abrir todas as nossas opções de multiplataforma, aí você escolhe a que você mais gosta para ficar com a gente até às 9 horas da manhã. Além disso, tem também a nossa linha direta com você. É o nosso WhatsApp, 13982288219. Governador do estado anuncia uso de máscaras no transporte público e compra de respiradores. Na já tradicional entrevista coletiva, o governador João Dória anunciou que vai ser obrigatório a partir de segunda-feira o uso de máscaras no transporte público na capital e nos ônibus rodoviários interestaduais. Tenho certeza que essa medida será seguida também por decretos municipais dos demais prefeitos do estado de São Paulo para tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo. Dória também anunciou a compra de 3.000 respiradores para o Sistema de Saúde de São Paulo. Os aparelhos foram adquiridos na China. Respiradores que estarão aqui entregues esta semana e que foram comprados no exterior, dentro das regras e dos critérios de compra estabelecidos para um momento de emergência como este. Esses 3.000 respiradores foram comprados na China, a um custo total de 550 milhões de reais. Nos níveis de isolamento social, sinal de alerta no estado, 48%. Não é um número bom, é um número de alerta à população, sobretudo da capital de São Paulo, epicentro do coronavírus no estado e no país. São Vicente e Itanhaém continuam apresentando os melhores índices de isolamento da região, ambas as cidades com 56%. E a Covid-19 deve ser mapeada na Baixada Santista. Esse, pelo menos, é o objetivo de um ousado estudo metropolitano apresentado aqui em Santos. O vídeo mostra como é o teste, como é feita a coleta do sangue. É bem semelhante a um teste que mede o nível de açúcar no sangue. Em até 15 minutos, sai o resultado. Nessa linha do C, que já está começando a aparecer, é o controle. Ou seja, para saber que a reação foi bem feita, a gente tem que ter uma barrinha horizontal aí. Esse vai ser o teste usado na pesquisa que vai medir quantas pessoas na Baixada já tiveram contato com o coronavírus. A coleta de informações é por amostragem. A pesquisa começa agora no dia 1º de maio. Em 3 dias, em toda a região, 2.500 pessoas devem fazer o teste para saber se já tiveram contato com o coronavírus. Ao todo serão 4 etapas que acontecerão a cada 15 dias. Em toda a Baixada Santista, 10.000 pessoas devem fazer o teste. A apresentação aconteceu na prefeitura. O infectologista Marcos Caseiro vai ser um dos coordenadores da pesquisa. Ele é fundamental nesse momento para que nós tenhamos uma ideia de quantas pessoas na região da Baixada Santista já se infectaram, já tiveram contato com esse vírus, e a partir desses números nós possamos planejar e projetar um processo de saída desse isolamento social com muito mais critérios, né?
O médico explica que a escolha das pessoas que vão participar será feita por sorteio. Em medicina, nós não temos condição de trabalhar com todo mundo. Quando você testa remédio, quando você faz estudos populacionais, você trabalha com amostragem. Então, é super importante que a população entenda que ela, ainda que seja legal e que seria o ideal, ela não pode chegar ao pesquisador e falar, eu quero que colhe o meu sangue. Quer dizer, esses indivíduos vão ser escolhidos através daqueles pontos que estão marcados já no projeto anteriormente. Quer dizer, o pesquisador vai numa casa determinada atrás daquele indivíduo e aquele que tem que ser colhido o exame. E para falar um pouco mais sobre este estudo e também sobre outros assuntos relacionados à Covid-19, vamos conversar ao vivo por videoconferência com o secretário de Governo da cidade, Rogério Santos. Rogério, secretário, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Cidades. Muito obrigada pela tua disponibilidade em nos atender. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos. É sempre um prazer aí. Estou sempre à disposição. Secretário, o Marcos Caseiro, infectologista, disse que as pessoas que serão selecionadas para esse mapeamento vão ser escolhidas por sorteio, levando em consideração critérios muito provavelmente do índice da doença em cada região da cidade. É isso mesmo? Então, Nathalie, é uma pesquisa mais ou menos assim, né? Na verdade, a gente não vai levar em consideração os índices de infecção por bairros. Na verdade, nós estamos fazendo uma coleta de amostras proporcional por bairro e por cidade. Então, é um sorteio que na pesquisa a gente chama de randomizado, né? É um sorteio aleatório, tem como base o censo, né? Então, nós pegamos o bairro e um programa de computador, ele seleciona pontos por sexo, por idade, e aí é colocado aí à disposição das equipes de campo. Então, é um sorteio realmente, e ele é aleatório, né? E ele é proporcional por bairros, para que a gente tenha uma amostragem perfeita da região como um todo e também por cidade. Esse estudo, Nathalie, eu também coordeno, eu sou da área da saúde, sou gestor, sou mestre em saúde coletiva e sou um dos coordenadores desse trabalho também. E ele tem todo o rigor científico, inclusive ele passou pelo Comitê de Ética do CNPq. Então, ele é extremamente rigoroso e tem a validade de uma pesquisa como deve ser feita. Secretário, é muito importante a gente esclarecer para as pessoas que esses agentes de campo que forem eventualmente bater na porta das pessoas e procurar o indivíduo número X, eles vão estar identificados, né, secretário? Sim, eles vão estar identificados com o uniforme das prefeituras, crachá, e além disso a gente disponibiliza o telefone das secretarias de saúde municipais para que qualquer dúvida o pesquisado ele entre em contato com a secretaria e tenha a maior confiança, porque esse estudo é muito importante, Nathalie. Esse estudo vai nos embasar para decisões estratégicas, tanto no planejamento do número de leitos que as cidades precisam, quanto também na flexibilização das atividades comerciais, das atividades sociais, culturais, para que a gente possa ter a retomada o mais rápido possível, mas também dentro da maior segurança possível. Secretário, quem não quiser, por exemplo, eventualmente a pessoa foi selecionada, o agente de campo bateu na porta da casa dela, mas ela não quiser fazer o teste, ela pode se negar a fazer? Sim, ele pode se negar e a pessoa que aceita, ela assina um documento dizendo que está espontaneamente aceitando. Caso haja uma negação, há um critério dentro dessa seleção e se procura a terceira casa ou o terceiro apartamento a seguir do endereço selecionado, sorteado. Além desse teste, quem for fazer o teste, se disponibilizar, e a gente espera que todos que sejam selecionados, de fato, se disponibilizem a fazer parte dessa amostragem, porque ela, de fato, é muito importante para a gente saber o nível de circulação do vírus na nossa cidade e como a gente vai planejar a retomada das atividades. Vai haver também um questionário que essa pessoa vai responder, né, secretário? Sim, a pessoa é testada, é uma pequena picada na ponta do dedo, como se fosse um teste de glicemia, e o resultado sai na hora. A pessoa já leva o resultado na hora. E demora 15 minutos para esse resultado ficar pronto, enquanto isso responde um questionário com perguntas sobre saúde, como está a situação
da saúde pessoal, da família, e também questões sociais. A pergunta é se houve, por exemplo, alguém da família perdeu o emprego durante o coronavírus, ou seja, nós vamos ter uma base de dados não só da testagem, mas dados de saúde e dados sociais para que a gente possa também trabalhar não só nas questões de saúde, mas nas questões sociais. Então, é uma grande ferramenta de planejamento, como você falou, é importante que as pessoas aceitem. A testagem, ela é gratuita, a pessoa vai ter o resultado se ela já tem anticorpos para o coronavírus e, ao mesmo tempo, isso de forma individual é uma grande vantagem, de forma coletiva ela está contribuindo para a sociedade como um todo e para as secretarias de saúde e para os governos municipais, para que eles possam fazer um planejamento seguro, para que possam ter medidas seguras com responsabilidade na velocidade adequada, para que a gente possa atender a população. Secretário, na reportagem anterior ao começo do nosso bate-papo, nós mostramos o anúncio do governo do estado de que, a partir da próxima segunda-feira, dia 4, vai ser obrigatório o uso de máscara no transporte coletivo. Amanhã, aqui em Santos, passa a ser obrigatório o uso de máscara a partir do momento que o cidadão sair de casa, né? Exatamente. Abriu a porta de casa, máscara. Mesmo nos prédios, nos condomínios, há uma orientação para que saiu da porta do apartamento, entre na área comum, máscara. A máscara é um equipamento importante de proteção individual, mas de proteção coletiva, porque você permite que você não permite a transmissão do vírus para você e que você propague, caso tenha o vírus, para outras pessoas. Nathalie, uma informação importante, existem estudos médicos que comprovam, por exemplo, as pessoas que insistem ainda em fazer corridas em locais, enfim. Quando você corre, exerce um exercício aeróbico, a tua capacidade pulmonar, né, todo o teu pulmão, ele expande, né, e ele absorve 10 vezes mais qualquer vírus e também expele 10 vezes mais qualquer vírus. Então, quando a gente fala do isolamento social, quando a gente fala de uma medida por exemplo, das pessoas que estão correndo e a distância segura de 1,5 m, 2 metros, a partir do momento que você está correndo, essa distância segura passa a ser praticamente de 10 metros. Então, mesmo para quem vai fazer exercício, eu sei que é incômodo, a princípio, não faça exercício. Faça exercício em casa, procure não sair. Mas, se for sair por extrema necessidade, sempre usar a máscara. Caso um morador de Santos não respeite essa orientação, o que pode acontecer com ele? Orientação não, determinação, né? Olha, por decreto, existe a imposição de uma multa de R$100. Ele será abordado pela Guarda Municipal, será orientado a apresentar o documento, o endereço, e será emitida uma multa, né? A intenção não é multar, a intenção é conscientizar. A gente tem certeza que essa medida não será necessária, né? Em relação aos comércios, a multa é de R$3.000. Haverá uma fiscalização rigorosa nos comércios para que eles não permitam que nenhuma pessoa entre sem máscara. Lembrando, os comércios que podem funcionar por enquanto, né, secretário? Os essenciais. Os essenciais. Secretário, está circulando pelas redes sociais uma informação de que pessoas que forem flagradas dentro do carro sem máscara podem ser multadas pelo Código de Trânsito. No carro, tem que usar máscara ou não precisa? Olha, havendo essa orientação no Código de Trânsito, é obrigatório que seja feito. Ele está em local público, local aberto, né? Mesmo estando dentro do carro. Eu também queria aproveitar a tua participação aqui conosco, secretário. Essa foi uma semana de muitas conversas também com os comerciantes da nossa região. Segunda-feira, o prefeito Paulo Alexandre se reuniu com a Associação Comercial. Na terça foi a sua vez de se reunir com o CDL e representantes de outros segmentos. E a gente sabe da importância e da preocupação que existe em reabrir esses comércios, mas de uma maneira responsável. Dessas reuniões, secretário, saiu alguma deliberação prática, além, claro, da questão dos incentivos fiscais? Olha, saiu sim, porque a gente está ouvindo todos os segmentos. Eu praticamente tenho 3, 4 reuniões com grupos de comerciantes de vários setores, vários segmentos,
porque a gente quer fazer um trabalho em conjunto, né? A prefeitura tem as suas medidas sanitárias de uso de máscara, álcool gel e restrição ao número de pessoas que possam ingressar na atividade quando essa atividade for flexibilizada. Mas é preciso que se ouça também e haja uma participação da sociedade, porque existe uma conta também financeira. É necessário que a gente saiba que se dentro das restrições que serão impostas, há viabilidade econômica de abertura. Se eu restringir de uma forma em que não seja viável por questões de custeio daquele equipamento, a medida é inócua. Então, a conversa com as pessoas, ouvir a experiência dos comerciantes, dos empreendedores, é fundamental nesse momento, é o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo um plano de retomada, um plano de flexibilização, ele possui, ele é baseado em indicadores de saúde, como você falou aí, como na reportagem colocou, a preocupação com o número de leitos na nossa região, que estão em um nível bastante elevado, preocupante, e essa pesquisa ela também vai balizar no sentido de quantas pessoas já estão com anticorpos. Então, são várias situações que vão nos permitir a flexibilização, mas a principal ferramenta legal de flexibilização, dentro do aspecto jurídico, é o decreto estadual. O governador comprometeu, o governo do estado comprometeu a lançar um programa de flexibilização a partir já do próximo dia 10. A partir das regras do governo estadual, todos os municípios farão suas regras dentro dos preceitos do governo do estado, que, segundo foi indicado, é por regionalização. Então, não adianta a cidade A, B, C da Baixada Santista estar com alguma condição se as outras não estão, porque a decisão de liberação vai ser estadual a partir da regionalização. Então, mais uma vez, ressaltar a importância dessa pesquisa regional e da ação que os prefeitos têm feito em conjunto. Em quanto tempo a gente tem um resultado preliminar desse mapeamento que vai começar amanhã, secretário? Olha, na verdade, Nathalie, por essa pressa, por essa necessidade e pela organização ter sido bastante ágil, e eu quero ressaltar que nós envolvemos mais de 40 pesquisadores de todas as universidades, reunidas no Parque Tecnológico de Santos. A pesquisa é feita pelo Parque Tecnológico, mas reunindo mais de 40 pesquisadores, professores das universidades, reuniu todos os secretários municipais de saúde na operacionalização da testagem em campo e, principalmente, destacar a determinação dos prefeitos, liberando o recurso para que pudesse comprar esses testes e é o melhor teste que existe em termos de qualidade. E o resultado, pela necessidade de urgência, ele deve sair aí provavelmente todo consolidado a partir de segunda-feira. A pesquisa antecipou alguns municípios que tinham dificuldades de um menor número de pessoas à disposição para fazer essa testagem em campo. Começaram ontem, Santos começa hoje. Então, provavelmente, aí no feriado nós já temos a testagem em campo finalizada e aí faremos toda a reorganização e organização dos dados, tanto das coletas do positivo ou negativo para o anticorpo, mas também o questionário econômico-social e da área da saúde. Secretário, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade, por esses esclarecimentos importantes. Eu acho que a gente pode encerrar o nosso bate-papo reforçando que a partir de amanhã começa a testagem e essa testagem é extremamente importante para o panorama da nossa região. Então, se baterem na sua porta, devidamente identificados, e você for o escolhido, contribua com esta iniciativa. Você está contribuindo com a região que você vive. E, a partir de amanhã, for sair de casa, se houver necessidade, use máscara, né, secretário? Exatamente. A máscara ela tem uma qualidade muito importante para a prevenção e a disseminação. A máscara caseira, ela tem eficiência, desde que seja manipulada, lavada de maneira adequada, e isso vários meios de consultar através de sites, enfim, a própria TV Santa Cecília tem esse trabalho de orientação. E obrigado pela cooperação, Nathalie, pela informação segura para todos da Baixada Santista. Muito obrigada, bom dia. Bom dia.
E durante mais uma reunião do Condesb, o presidente do Conselho e prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, trouxe um dado alarmante que o secretário acabou de citar rapidamente. Por causa da pandemia do coronavírus, 80% dos leitos de UTI disponíveis na região já estão ocupados. Algumas cidades, inclusive, sem nenhum leito de UTI disponível, né? Então, a partir disso, vamos solicitar ao Estado e também à União que possam ampliar os investimentos aqui na Baixada. Primeiro, com a destinação de respiradores, né? O Estado está fazendo uma grande compra de respiradores, são 3 mil respiradores, e vamos pleitear que a Baixada Santista receba 137 respiradores, que sejam alocados nos leitos já existentes para que eles possam ser transformados em leitos de UTI, aumentando assim a nossa capacidade. Vamos solicitar também ao Estado que assuma um hospital pronto aqui na Baixada para torná-lo centro de referência regional de combate ao Covid. Santos, Cubatão, Praia Grande e Itanhaém têm equipamentos prontos que podem ser assumidos pelo Estado para o atendimento regional. Vamos fazer um monitoramento dessa taxa de ocupação em conjunto pelos 9 municípios e diariamente para analisar a necessidade de outras medidas importantes para que a gente tenha a capacidade de atender a população. E tendo em vista esses números, obviamente não poderia ser diferente, não podemos permitir nenhum tipo de flexibilização, de liberação, seria irresponsabilidade fazer isso com essa taxa de ocupação nos nossos leitos de UTI que são necessários para atender as pessoas que têm o Covid-19, casos graves. Então, não teremos flexibilização, vamos respeitar o decreto estadual, respeitar a recomendação do Ministério Público e também a decisão do STF que acabou de ser tomada. É importante que a gente siga em isolamento para diminuir o número de casos e, consequentemente, essa pressão sobre o sistema de saúde de toda a Baixada Santista. Também vamos pedir apoio ao Estado aí para operação no feriado prolongado de 1º de maio, apoio da Polícia Militar para que as medidas possam ser implementadas com apoio da polícia, apoiando as guardas municipais, as fiscalizações, tudo para garantir que as pessoas possam ficar em casa e a gente evite a ampliação do número de casos em toda a Baixada. Olha, sinceramente, eu espero que neste feriado prolongado, a imagem do final de semana passado em Santos não se repita. Eu precisei sair de casa para fazer compras, porque eu também defini na minha casa que eu vou fazer compras só quando for necessário. E eu fiquei chocada com o número de pessoas passeando pela orla de Santos. O tempo estava bom, estava calor, o dia estava lindo. E as pessoas simplesmente se esqueceram do que nós estamos vivendo. Vou voltar a dizer aqui um lema que nós adotamos no comecinho da pandemia, há 30, quase 40 dias. Quarentena não é férias. Você ficando em casa garante a segurança da sua família e garante a segurança daqueles que estão próximos a você. Isso é responsabilidade consigo mesmo e com o outro. Confira agora como fica o tempo nesta quinta-feira. O dia amanhece parcialmente nublado em Santos e as temperaturas vão girar entre 25 e 36 graus. No Guarujá, o sol também aparece entre nuvens. A máxima será de 32 e a mínima de 24 graus. Em Cubatão, os termômetros podem atingir 35 graus e a mínima será de 25. O tempo será bom e estável o dia todo. A quinta-feira será nublada em São Vicente e sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 25 e 36 graus. O mesmo acontece em Praia Grande, onde o sol aparece entre nuvens e tem apenas 5% de chances de chover, máxima de 32 e mínima de 24 graus. Assim como as outras cidades da Baixada Santista, Mongaguá terá um dia parcialmente nublado. As temperaturas giram entre 25 e 32 graus. E agora informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 5 embarcações para fazer a travessia entre Santos e Guarujá, 15 minutos de cada lado. A gente já vê um movimento aí um pouquinho maior, mas bem pouco maior com relação aos outros dias da cidade, dos outros dias da semana. 15 minutos tanto do lado de Santos quanto do lado do Guarujá. Aí a gente vai para São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte, são 30 minutos para a travessia, 3 embarcações, Bertioga, Guarujá.
uma embarcação, 30 minutos de cada lado, indo lá para o Vale do Ribeira, Iguape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente. Lá o tempo também tá bom, a exemplo aqui da nossa região. 30 minutos de espera em cada um desses trechos e uma embarcação em cada um dessas localidades. Santos e Vicente de Carvalho já está operando apenas hoje com 2 barcas e o tempo, que geralmente é de 12, já subiu um pouquinho, está em 15 minutos. E no sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra todas as rodovias com tráfego normal. O tempo está bom e a visibilidade é boa. A operação neste momento está normal e é de 5x5. No próximo bloco, a análise do que é notícia no setor portuário no quadro Bom Dia Porto. Não saia daí. Estamos de volta e a partir de agora vamos repercutir o que é destaque no setor portuário no quadro Bom Dia Porto. E está comigo no estúdio o apresentador do programa Porto e Negócios, Maxwell Rodrigues. Max, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Cidades. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Sempre bom a gente estar aqui às quintas-feiras, Nathalie, para que a gente possa debater a maior joia que a gente tem na nossa região, que é o Porto de Santos. E por videoconferência a gente vai conversar ao vivo com o diretor comercial e de relações institucionais da Deep World, Fábio Siquerino. Fábio, bom dia, muito obrigada pela tua disponibilidade em participar aqui desse bate-papo, como bem disse o Maxwell, sobre a nossa joia. Bom dia. Bom dia, Nathalie, muito obrigado aí do convite. É um prazer compartilhar esse bate-papo com vocês. Acho que é muito importante a gente sempre trazer questões da comunidade portuária. Fábio, a gente falava aqui nos bastidores, antes do nosso bate-papo começar, que o trabalho, muitas vezes, nessa quarentena, tem aumentado para vários setores, né? O Porto não parou, né? Não, o Porto não parou, a gente continua com as atividades normais. Na verdade, a nossa prioridade hoje é manter o fluxo, a corrente de comércio exterior e também garantir a integridade física e a saúde de todos os nossos integrantes e terceiros que operam aqui. Agora, para a área administrativa, na verdade, existe uma grande sede de informações nesse momento, então estão sendo organizadas uma série de lives, webinars, então a gente acaba ficando tomado o dia inteiro participando de videoconferência, mas é uma adaptação que a gente tem que fazer na forma de trabalhar. Falando na forma de trabalhar, Maxwell, como bem disse o Fábio, eu acredito que tudo que a gente está vivenciando agora e que já deveria fazer parte, né, acho que chegou obrigatoriamente por causa da pandemia, chegou para ficar? Essa forma, esse novo formato de trabalho? Nathalie, é uma esperança que a gente tem, né? Francamente falando, até porque a gente consegue desburocratizar uma série de condições que a gente tem. Eu entrevistei o Fábio remotamente também para o Porto e Negócios, foi ao ar esta semana, foi um sucesso enorme a entrevista com o Fábio, e a gente trabalhou remotamente em conjunto, tanto eu quanto ele, né? A gente estava de forma remota, sem a produção, né? Você fica sem um determinado suporte, mas francamente falando, Nathalie, me parece que a gente é mais produtivo, né? A gente é mais prático, a gente consegue produzir muito mais do que anteriormente nós produzíamos. Então eu acho que é um novo modelo. Eu espero que a gente consiga se adaptar, que isso não fique somente no discurso e que a gente consiga utilizar toda essa experiência que a gente vem vivenciando hoje para aquela condição de lesson learned, né? De lições aprendidas mesmo da pandemia para que a gente possa aplicar pós-pandemia na rotina e no dia a dia, não só das pessoas, mas também da área profissional. Na Deep World há também essa avaliação, né, Fábio? Exatamente. Eu acho que o que a gente tem que trabalhar agora assim que a gente passar por essa crise, é muito importante que a gente faça uma análise dos aprendizados desta crise, em todos os aspectos, né? Mas é importante a gente reavaliar a forma que a gente vinha trabalhando e a forma com que a gente pode implementar de melhoria de processo, desburocratização, como disse o Max. Eu acho que o mais importante é a gente não entrar num regime de relaxamento pós-crise e, na verdade, vamos dizer, registrar os aprendizados e incorporar isso na nossa rotina diária. Eu acho que nós vamos acabar ganhando com esse processo, saindo de uma forma muito melhor do que quando nós entramos, que é evidente que nós não estávamos preparados para tudo que vinha acontecendo. A baixa da importação, Fábio, é algo que tem preocupado de uma maneira o cenário econômico,
né? E é uma mistura da alta do dólar com a Covid-19. Dá para a gente fazer, se a gente for colocar na balança, dá para dosar qual é responsável, qual é mais responsável por esse cenário? Thalí, na verdade, quando a gente olha, quando começou todo esse problema, começou lá na China, ocorreu um desbalanço no comércio global. Na verdade, a alta do dólar, boa parte da alta do dólar, é derivada de toda essa pandemia que aconteceu no mundo. Então, eu tenho a tendência a classificar que a queda da importação, ela é, sua maioria, em função dessa pandemia do Covid-19 e não em função do dólar. O dólar foi uma consequência da pandemia, mas se a gente tirasse o elemento aí Covid-19, eu acho que o dólar restabeleceria os padrões anteriores e não teria nenhum efeito no volume das importações. Então, eu prefiro atribuir isso ao Covid-19 e não ao efeito do dólar. 100% Covid-19, Max? A gente pode dizer que neste momento, eu vou acompanhar o Fábio, está sendo atribuída, evidentemente, ao Covid-19. Eu participei de uma webinar com economistas do Banco Bradesco, né, e eles apontam o dólar no final do ano girando no patamar de R$6, o que preocupa e preocupa bastante. Principalmente para a nossa região. Eu sempre volto a frisar isso porque a operação de containers tem muito valor agregado. O Fábio sabe disso, as pessoas que são da área sabem disso e contribui economicamente para a nossa região. As pessoas, de um modo geral, principalmente os políticos, ainda não entenderam que isso vai afetar economicamente a nossa região. E essa é a grande preocupação. E eu acho que esse é o compromisso, principalmente da Santa Cecília TV, do Bom Dia Cidades, tão propriamente do Porto e Negócios, levar esta preocupação, principalmente, Nathalie, para a sociedade, para que haja, assim, um movimento de amparo, principalmente a esse tipo de movimentação, para que a gente não fique com esse flagelo, dessa consequência absoluta que a gente vai ter. E fica aqui a minha reivindicação. Eu espero que haja um protagonismo, Nathalie, maior, principalmente da Secretaria de Portos da nossa cidade. Nós temos e precisamos de um protagonismo maior, principalmente para fortalecer esta posição da relação da cidade com o porto. E isso está ligado diretamente à relação da cidade com o porto. A gente não pode ficar exclusivamente com o ônus da operação. A operação de commodities está deixando o ônus para a região. Nós precisamos trazer o bônus para a região, principalmente no momento pós-pandemia. Pegando aí a questão da movimentação de container, Fábio, você acredita que haja declínio? E se sim, se dá para mensurar esse declínio da movimentação de container no próximo trimestre? Nathalie, haverá sim um declínio. A gente vem acompanhando regularmente qual a ocupação que os navios têm saído da Ásia com destino ao Brasil. Então, nas últimas semanas, os navios vinham saindo lá os navios que chegaram em março e abril aqui vinham saindo de lá com mais de 82%, 83% de ocupação, alguns ultrapassando 90%. O que a gente observa é que os navios que vão chegar no Porto de Santos, vindos da Ásia, na segunda quinzena de maio, já estão saindo de lá com ocupação na ordem de 60% a 65%. Então, é esperado, na segunda quinzena de maio e ao longo do mês de junho, uma queda no volume de containers de importação. É difícil você dizer exatamente de quanto vai ser essa queda, de quão profundo e duradouro será essa baixa de volume. Agora, ela existirá, sem dúvida. E a gente encontra, a partir do que observa, é que é um boom na exportação. É claro, com um real desvalorizado frente ao dólar, é comum que fique mais competitivo o produto brasileiro no comércio exterior. E o risco aí é a gente ver um desbalanceamento, tanto de serviços, porque o serviço não chega aqui para coletar a exportação, quanto de equipamentos vazios para serem estufados e consolidados para a exportação. Mas sim, haverá uma queda de volume a partir da segunda quinzena de maio. Com esse cenário todo, Max, a gente há algum risco de desabastecimento ou não? Talvez de alguns produtos importados, acabados, bem acabados, né? Possivelmente a gente tenha um desabastecimento, entre aspas, em virtude da demanda. Esse é o meu entendimento.
As pessoas vão deixar de comprar porque está caro, né? O dólar está bastante caro. Para importar estes produtos, necessariamente não vai haver a demanda e muito possivelmente esses produtos não virão mais ao Brasil, principalmente nesse período. Ou seja, você vai deixar de ter aquela tua bolacha importada, né, dentro da prateleira, aquela geleia, algo nesse sentido. Mas desabastecimento mesmo, eu acho muito difícil. O mundo está bastante preparado, o mundo é bastante globalizado e eu quero crer que isso não venha ocorrer. O que preocupa, sim, como o Fábio pontuou, a exportação ela está tendo um volume bastante grande, mas volto a dizer, a gente exporta sem valor agregado. A gente não fomenta a indústria nacional para que a gente possa se beneficiar do emprego, da economia, do poder de aquisição, principalmente da população. Então são esses pontos que a gente sempre coloca. É aquela velha dádiva, né? A gente exporta o café a R$1, né? O exemplo da cápsula, eu adoro esse exemplo, né? A gente exporta o café a R$1 e compra a cápsula a R$10. Então, a gente precisa mudar um pouco esta realidade. Até porque, o Fábio falou isso para mim na entrevista no Porto e Negócios, Nathalie, o mundo ele vai mudar a percepção do comércio exterior internacional. Nós vamos ser muito mais protecionista, né? Os Estados Unidos já vem adotando medidas, a Europa vem adotando medidas e a gente não percebe esta agenda do governo federal. Francamente, parece que existe uma grande miopia nesta estratégia. Miopia e bagunça, se você me permite também acrescentar esse tema, porque está uma bagunça, verdadeiramente. Fábio, dentro desse cenário todo, de um momento bastante delicado da economia, a gente vê que, de uma maneira geral, os setores estão precisando se reinventar, segmentos estão precisando se reinventar. A Deep World, ela pensa em ampliar para outros serviços, para outros produtos? Olha, Nathalie, nós já começamos esse processo de diversificação alguns anos atrás, né? Hoje, eu quero até enfatizar que a forma com que nós vamos passar por essa crise, ela será menos afetada, porque nós não dependemos 100% do volume de container hoje. Nós temos uma operação de breakbulk, que é conhecida de vocês, que é a de celulose, que hoje tem um cenário extremamente favorável para exportação. Então, isso está nos ajudando a passar por essa crise com um impacto não tão abrupto nas nossas economias e no balanço financeiro da companhia. E a gente não vai parar por aí. A ideia é dar continuidade a esse processo de diversificação. Nós ainda temos, se você olhar o nosso contrato de adesão para a operação aqui no Porto, nós ainda temos capacidade de construir alguns berços, quer dizer, estender os berços para o lado leste e lado oeste, o que nos daria condições de operar outros tipos de carga, que pode ser container também, mas pode ser qualquer outro tipo de carga. A nossa ideia é seguir o processo de diversificação, justamente para momentos como esse, a gente não ficar tão refém a um único segmento e ficar com nossa condição comprometida. Por exemplo, hoje, nós estamos contratando gente, né? Nós estamos recebendo cada vez mais novos integrantes, justamente para compor a equipe que atua na área de celulose. Isso eu acho fantástico para a sociedade, para a nossa comunidade portuária, um terminal que ainda, durante a crise, está contratando. Sem dúvida. Então, o processo de diversificação, ele será mantido. Nós vamos continuar desenvolvendo novas atividades para atender novos produtos e diversificar o nosso portfólio. Isso é planejamento, né, Max? Sem sombra de dúvida, é estratégia, né? Evidentemente, principalmente em virtude da instabilidade jurídica que a gente tem dentro do nosso país, ter contratos que dê esta flexibilidade, evidentemente, como foi pontuado pelo Fábio, ajuda na previsibilidade, né? A gente tem, por outro lado, muitos terminais dentro do Porto de Santos e também espalhados pelo Brasil que não possuem esta flexibilidade e não tem, evidentemente, a possibilidade de se reinventar, né? Principalmente em momentos como este. Mas, de toda maneira, isto é, de alguma forma, algo estratégico dentro da Deep World, porque é uma empresa internacional e que vem fazendo investimentos. Eu quero crer e espero que estes investimentos perdurem e que a gente tenha estabilidade jurídica, porque a automação vai ser a bola da vez, né? E, evidentemente, a Deep World, como uma companhia internacional, uma multinacional, ela tem que ter olhos para ter a tranquilidade de fazer os investimentos necessários dentro do nosso país para que a gente possa fazer a roda girar, Nathalie. Sem dúvida nenhuma. Fábio, eu quero muito te agradecer a disponibilidade de nos atender
E o meu desejo é que esse novo hoje, quando tudo isso passar, seja um novo hoje de aspectos que, para o Porto de Santos, devolva agilidade, competitividade, desburocratização. Muito obrigada, viu? Foi um prazer, Nathalie. Só queria reforçar aí o que o Max falou agora. Eu acho que segurança jurídica, respeito aos contratos vigentes, isso é fundamental nesse processo que nós estamos trabalhando de atração de investimentos privados e investimentos estrangeiros para o país. Nós temos que dar clara evidência de que o país tem segurança jurídica e respeita os contratos vigentes. Muito obrigada. Assim a gente espera também. Max, obrigado. Eu não posso deixar você embora, porque semana passada foi uma semana bastante tumultuada, foi uma sexta-feira difícil. Eu brinquei aqui com o pessoal que o governo federal botou fogo no parquinho na semana passada e a gente acabou a sexta-feira com a saída do Casimiro Técio da presidência da SPA e a gente está falando do novo hoje pós-pandemia. A saída do Técio pode representar de alguma maneira passos para trás? Nathalie, eu achei que você não ia me fazer esta pergunta, né? A gente estava num papo tão bom com o Fábio, falando de perspectiva futura, e esta é uma grande preocupação que o setor vem tendo. Eu tenho conversado com muitos executivos e a saída do Técio aparentemente representa o que o Covid representa pós-pandemia, né? O novo normal. O que é o novo normal, principalmente no setor portuário, principalmente pela posição de muitos executivos? A proposta do novo, onde a gente teria desburocratização, as questões de corrupção que a gente acompanhou ao longo dos últimos anos e, evidentemente, principalmente a flexibilização, principalmente da agenda de negócios dentro do nosso país. Isto é o novo, né? E aparentemente me parece que tem o normal também. Em virtude das crises que vêm ocorrendo principalmente em Brasília, parece que a gente vai voltar tudo dentro da normalidade que a gente conhece ao longo de décadas no nosso país. Nathalie, francamente, eu espero que isso não ocorra. Foi efetivada a presidência do Biral. A gente não sabe ainda se isso irá perdurar ou se ele vai ficar interinamente ou se ele irá cumprir aquela agenda inicialmente proposta pelo Tércio. Óbvio que o Tércio teve bastante dificuldade com o PDZ apresentado e muitos falavam da intercomunicação. Mas, no meu entendimento, o Tércio, sim, se pontuou de uma maneira bastante clara para o mercado, mexeu onde precisava ter sido mexido e foi uma gestão bastante curta. Eu acreditava que essa gestão iria perdurar e perdurar muito mais. Vou trazer um spoiler aqui para você, nós vamos falar disto na semana que vem. O Técio vai conceder uma exclusiva para o Porto e Negócios e nós vamos trazer aqui também com exclusividade no Bom Dia Cidades. Vou cobrar, hein? Claro, pode cobrar. Para encerrar, porque o pessoal está dizendo para mim aqui que eu já estou com o tempo estourado, a não renovação com a Marimex, o que isso representa, Max? Nathalie, a gente precisa entender que o Porto de Santos, num passado não muito distante, adotou algumas estratégias e que principalmente afetaram o Porto de Santos. Por exemplo, colocar os terminais de commodities na ponta da praia. Algum inteligente lá atrás pensou que o terminal de commodities na ponta da praia poderia facilitar a operação. E a gente percebe que o trem precisa atravessar a cidade inteira para chegar na ponta da praia. Isso não faz o menor sentido. Haja vista que precisa se investir no modal ferroviário, a gente precisa de uma pera ferroviária no Porto de Santos. E isso fazia parte do planejamento até propriamente colocado pelo Tércio, que naquela área nós teríamos ali espaço principalmente para este modal ferroviário. Muitas forças, né, principalmente que a gente vem ouvindo em Brasília, pontuam que possa haver uma reversão desta decisão ainda. A gente não sabe. Isto vai ao encontro do que a gente estava falando de estabilidade jurídica, que a gente precisa de uma pera ferroviária no Porto de Santos, isso é indiscutível. Aonde ela vai ser, a gente ainda precisa debater. Max, muito obrigada pela tua participação, pela contribuição aqui no quadro. Semana que vem a gente volta e eu vou cobrar o spoiler do Casimiro Técio. Nathalie, como eu sempre digo, você não convida, você convoca e esse spoiler está garantido, a gente vai trazer com exclusividade aqui para Santa Cecília TV. Obrigada, boa quinta-feira. A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente tem os destaques da hora do Santa Portal. Não saia daí, até já.
Estamos de volta, agora são 8 horas e 52 minutos e como parte do plano de contingência do coronavírus no Guarujá, estações públicas de higienização foram instaladas em 4 locais estratégicos da cidade. E é para um desses locais, endereços, que nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Fabiano Roma. Fabiano, bom dia, onde é que você está e como é que funciona essa estação? Olá, Nathalie, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui na Santa Cecília TV. Eu estou aqui na Praça 14 Bis, em Vicente de Carvalho, Guarujá, e aqui atrás da gente está uma dessas estações aí de higienização das mãos. São 5 pias, tem ali os dispensers com o sabonete e também a placa com as instruções de como lavar a mão corretamente. Ao todo, aqui em Guarujá, são 4 estações, como essa, espalhadas em locais estratégicos. Tem no centro, tem também no Jardim Tejereba e tem em frente à UPA, ali é o PAN da rodoviária, né? Mais conhecido como PAN da rodoviária. O nome da UPA é Mateus Santa Maria. Aqui comigo está o secretário de Saúde de Guarujá, o doutor Vitor Hugo Canacir. Doutor, o quanto essa estratégia é eficaz, o quanto ela é importante para a gente ficar livre desse coronavírus? Então, essa estratégia ela é muito mais educativa e pedagógica para que se some as outras medidas que nós devemos tomar como cidadãos de distanciamento social, evitar circulação, evitar aglomeração e principalmente que nós nos empoderemos da responsabilidade de que nós fazemos a prevenção, porque o tratamento pode fazer com que o sistema de saúde se colapse. Então, essa medida é uma medida, torno a reforçar essa informação, é uma medida estratégica, um projeto piloto para que as pessoas se conscientizem de que lavar a mão é tão importante quanto usar álcool gel. É verdade. Secretário, hoje o nosso tempo está um pouquinho curto, eu vou pedir para o senhor analisar, aliás, atualizar os números oficiais aqui da Covid no município de Guarujá. Pois não, conforme o nosso último boletim, nós temos 174 casos confirmados, 8 óbitos confirmados, 6 óbitos em investigação aguardando o resultado do Adolfo Lutz, 271 casos suspeitos, temos nesse momento 42 pessoas internadas e sendo que 16 delas em UTIs para o sistema Covid pelo SUS e nos equipamentos privados. Gostaria de ressaltar que temos já 17 pacientes que foram confirmados e que já estão recuperados. Muito bom. Secretário, rapidinho, o hospital de campanha na base aérea já tá ocupado? Já tem gente lá internada? Não, ainda não. E nós estamos na iminência de nós analisarmos o resultado final do ajuste que foi feito das instalações técnicas para que os aparelhos possam funcionar com perfeição e que nós não tenhamos nenhum problema técnico. Mas está na iminência já de nós inaugurarmos. Tá ok, muito obrigado ao secretário Vitor Hugo Canacir. Eu é que agradeço. Obrigado, secretário. Nathalie, com você. Obrigada, Fabiano, bom trabalho. Eu espero sinceramente que a população do Guarujá valorize essa iniciativa complementar e não vandalize essas pias. Nós víamos atrás do Fabiano Roma moradores de rua que precisam dessa alternativa para se manterem um pouco mais distantes da possibilidade de contraírem a doença. Lavar as mãos é mais importante, inclusive, do que o álcool gel, porque de nada adianta passar álcool gel numa mão que está suja. Então, sinceramente, o meu pedido a você que mora no Guarujá é que seja um agente também fiscalizador e não permita que vândalos acabem destruindo essa estrutura que foi criada para você, para que você esteja ainda mais protegido contra a Covid-19. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberou a realização de testes rápidos para a detecção do novo coronavírus em farmácias. Falamos disso ontem aqui no Bom Dia Cidades. A medida tem o objetivo de diminuir aglomerações de pessoas em hospitais, mas especialistas questionam a eficácia do exame. Para o médico infectologista Evaldo Stanislau, a aprovação da Anvisa para testes rápidos em farmácia é um equívoco.
Esses testes, eles mais atrapalham do que ajudam. Eles têm uma qualidade muito ruim, muito baixa, um viés comercial muito grande nessa ação, e nós observamos que pouquíssimas marcas passam por um rigoroso controle de qualidade e desempenham na prática aquilo que a gente espera de um teste, sensibilidade e especificidade boa. Com a decisão da Anvisa, a aplicação de testes rápidos deixará de ser feita somente em ambiente hospitalar e em clínicas das redes públicas e privadas. Mas as farmácias não são obrigadas a disponibilizar o teste. E o estabelecimento que optar pelo procedimento deverá ter um profissional qualificado para realizar o exame. O coordenador do curso de farmácia da Unisanta orienta quem pretende fazer os testes rápidos. A primeira recomendação é solicitar imediatamente a presença do farmacêutico responsável. O farmacêutico ele vai solicitar algumas informações que são cruciais para a realização do teste. A mais importante delas é a pergunta que ele vai fazer de que se a pessoa já teve sintomas relacionados ao Covid-19 há mais de 7 dias. Porque o teste preconiza a realização somente para pessoas que tiveram sintomas há mais de 7 dias. Valber explica que o teste é simples. Apenas um furo no dedo, uma gota de sangue e o resultado é imediato. Quais são as hipóteses de resultado? A primeira, o resultado dá negativo, ou seja, se a pessoa não teve contato com o vírus e, portanto, não teve ainda a doença do Covid-19. Uma segunda hipótese do resultado é que dá positivo e essa pessoa já teve o contato com esse vírus no passado e já teve o contato ou a doença anteriormente, já teve isso lá no passado. E uma outra hipótese é de que essa pessoa possa testar positivo e ela está, no momento, com a doença do Covid. E é justamente a eficácia destes testes e a avaliação do resultado que os especialistas questionam. Nós temos na Covid-19 um período que a gente chama de janela imunológica, que é relativamente longo, e mesmo pessoas que já fabricam anticorpos, pela limitação da qualidade técnica dos testes, acabam tendo resultados negativos, falso negativos. Então, a decisão por uma testagem sorológica para a Covid-19 é um ato médico, deve ser feita e interpretada por um médico. O exame, como eu disse, ele mais atrapalha do que ajuda e, na minha opinião, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária se equivocou. Eu lamento muito isso e acho que poderá trazer muitos problemas na condução da Covid-19 no Brasil. Teste tem que ser feito por profissional capacitado em local habilitado, como, por exemplo, esse estudo epidemiológico que nós falamos no comecinho do nosso jornal. Está aqui comigo o Gustavo Klein, editor-chefe do Santa Portal. Concorda, Gustavo? Bom dia, claro. Bom dia. É hiper responsável que você faça o teste com quem sabe fazer, né? E que tenha as informações para te passar depois do resultado do teste. Qual é o grande destaque da hora do Santa Portal relacionado à Covid? Olha, o Brasil tem o maior índice de contaminação de todo o mundo, um estudo realizado recentemente. Cada brasileiro que contrai o vírus transmite ele para quase 3 pessoas. Então isso é um cenário que se desenvolve aí para frente muito negativo. Aqui no Brasil se passa mais o coronavírus do que nos Estados Unidos, que é o campeão de número de casos, tem mais de 1 milhão de casos, já com 60 mil mortes, que é um número maior do que os 20 anos da Guerra do Vietnã. Então, o presidente pergunta o que eu posso fazer, ele pode fazer muito, né? A gente já começa a ver lá nos Estados Unidos, onde a coisa está preta. Eu peço desculpas aqui pelo grafismo do que eu vou falar, mas em Nova York, cidade de Nova York, a maior metrópole do mundo, lugar hiperurbano, dezenas de corpos encontrados em caminhões de mudança do lado de necrotérios, porque eles lá não estão conseguindo lidar com a quantidade de gente que está morrendo por dia. A gente aqui está chegando num ponto muito próximo disso. A gente vê situações aí de barbárie. Em Belém do Pará, usuários tentaram derrubar a grade de um hospital para invadir o hospital que já está completamente lotado. Quer dizer, a situação começa a ficar crítica aqui no Brasil também. Fique em casa. A gente precisa ficar em casa neste momento. Antes da gente se despedir, Gustavo, o que tem hoje na live do Santa Portal? Live do Santa Portal hoje, nós vamos retransmitir a live do LIDE Futuro,
com o coordenador do Procon de Santos, o Rafael Quaresma, e o Fernando Capês, diretor da Fundação Procon. Da Fundação Procon aqui do estado de São Paulo. Gustavo, muito obrigada pela tua participação. Eu torço todo dia para chegar o dia que a gente diga que os nossos números aqui estão caindo, como já acontece em outros países que tiveram o bom senso e a responsabilidade dos seus cidadãos acatando as determinações de governos sérios. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, Nathalie, bom dia. O Bom Dia Cidades desta quinta-feira fica por aqui. Às 7h30 da noite tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. Um pouquinho antes, às 5 horas da tarde, criançada está em casa. Depois também de fazer as suas tarefas, porque tem muita gente estudando em casa, tem um momento de brincar. E ao longo de todo o nosso dia, informações da nossa região do Brasil e do mundo no Santa Portal. Tem também o nosso boletim do nosso Minuto Santa Portal. Fica ligado na nossa programação, que é informação o dia todinho. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã, se Deus quiser.